de Paulo Setúbal, A Marquesa de Santos. Capítulo 3. Uma noite histórica. O teatro, ou melhor, a ópera, como tão pretensiosamente o apelidara o povo, era um casarão velho, desgracioso, situado no largo do colégio, com frente para a casa dos governadores e saídas para a Rua da Fundição. Naquela noite, muito antes da hora marcada para o pomposo espetáculo de gala, fervilhante burburinho de gente, soldados, crioulos, recoveiros, peões, aguadeiros, trintanários, palafreneiros, toda uma raia miúda, mesclada e turbulenta, apinhava-se no largo do colégio e espraiava-se até a Rua da Fundição, berrando, gesticulando, dando vivas, com esse desenfreado e tumultuoso entusiasmo das patriotadas. De instante a instante, carregadas por escravos, chegavam cadeirinhas e traquitanas, abrindo caminho, de instante a instante, tiniam os guizos chocalhantes de liteiras. Dentro delas, com aprumo e pompa, lá se iam para a ópera as velhas damas, as gentes de prol, os grandes nomes da cidade. O bispo Dom Mateus, prestigioso e solene, saltou da sege por entre vivas frenéticos da turba. O doutor Pacheco e Silva, casaca verde e colarinho de França, entrou com autoridade, fechado e ríspido, fazendo valer a sua grave culminância de ouvidor. O marechal Cândido Xavier, comandante das armas, lá estava no camarote do governo, faiscando de dragonas e de canotilhos os punhos recamados de bordados de ouro. O doutor Pimenta Bueno, liberal exaltado, a gotejar de suor, lançava a todo momento, vermelho e rouco, os mais desabafados vivas à independência. Belchior Pinheiro, aquele padre famoso que assistira ao grito do Ipiranga, companheiro e íntimo do príncipe, andava de grupo em grupo, azolgado, contando minúcias e detalhes, numa grande fervedura patriótica. Ildefonso Xavier Ferreira, com as suas bochechas apopléticas e o seu vozeirão de trombone, sacudia os amigos com as tonitruantes virulências do seu entusiasmo. Até o severo Amaral Gurgel, sempre circunspecto, também se incendiara de uma alegria louca. E ali, na ópera, rindo-se muito, rindo-se com um riso verdejante, discutia fragorosamente com seus correligionários de política. Era o Azevedo Marques, era o Inocêncio Alvim, era o padre Vicente Pires da Mota, era o Joaquim Floriano de Toledo.
O teatro atulhou-se rapidamente de espectadores. Camarotes, plateia, galerias, corredores, saguão, tudo apinhado, tudo coalhado, tudo compacto de povo. Era belo o ver-se a provinciana garredice das donas, os armarinhos e os brocados, os veludos e as plumas, e os leques e as joias, todas aquelas faceirices que enramilhetavam casquilhamente os balcões do teatrinho. Não fora à toa que a Ritinha Cássia e a Domingas Xavier, as duas modistas mais afreguesadas da época, correram atabalhoadíssimas essa tarde toda numa trabalheira de ajustar corpetes, de refranzir sobressaias, de enlaçarotar babados. O teatro esplendia. Tudo eram galas. Súbito, lá fora, soou o áspero toque de clarim. Rufaram tambores com estrépito. Da multidão que estacionava na praça, partiu um grito só, imenso, atroador. Viva Dom Pedro! O capitão da guarda, postado à entrada da ópera, bradou com voz forte: Às armas! A guarda de honra, com um só movimento, desembainhou as espadas. Foi então que Dom Pedro apareceu. Tinha, a um lado, o seu ministro itinerante Saldanha da Gama. De outro, o brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão. Seguiram-no o capitão Antônio da Silva Prado e o doutor Gama Lobo. Dom Pedro galgou majestosamente os degraus do vestíbulo. Aquela ansiosa massa que enchia literalmente o saguão empurrou-se, acotovelou-se, espremeu-se e, enfim, com grande custo, abriu alas para deixar passar o seu ídolo, o príncipe, galhardo e triunfante ao som fragoroso das músicas. Lá foi, passo a passo, cortando aquele mar de gente debaixo de flores que choviam às braçadas, por entre um rugir de palmas delirantes, por entre 1000 aclamações frenéticas que partiam de toda parte. Viva Dom Pedro! O moço Bragança varou risonhamente a onda ovacionadora. Atingiu o camarote. O major Francisco de Castro, de Canto e Melo, ajudante de ordens, correu às cortinas do camarim real. Dom Pedro, de pé, com seu uniforme de grande gala, o peito a faiscar de gran cruzes, um fitão verde e amarelo a tiracolo, radioso e belo, herói, de 24 anos, surgiu magnificamente ante os olhos sôfregos da assistência. A turba prorrompeu em furiosos vivas. Que gritaria atordoante! O velho casarão da ópera, transfigurado,
parecia querer desabar com o estrépito de tanto aplauso. Longos minutos, a sorrir sorvendo a taça embriagante da glória, Dom Pedro embalou-se naquela tempestade rugedora. De repente, o maestro André Gomes da Silva, mestre da Capela da Sé, ergueu a batuta, lançou os primeiros acordes do hino da independência. Foi um delírio. Num momento, como por milagre, em todas as mãos apareceram cópias. O teatrinho inteiro, unido pela mesma alma, entoou febrentamente o hino patriótico, música do Príncipe, composto nessa mesma tarde, debaixo das violentas emoções do dia, para melhor e com mais brilho perpetuar o feito do Ipiranga. E o príncipe, e o ministro, e o brigadeiro, e o marechal, e o bispo, e todos os homens graves, e todas as velhas damas, e todos os rapazes, e todas as moças, e todo o povo, acompanhando os compassos da batuta do mestre da Sé, cantavam o estribilho com ênfase. Por vós, pela pátria o sangue daremos, por glória só temos vencer ou morrer. Quando terminou o hino, arrefecidos os últimos ecos das palmas, levantou-se na plateia, arfante e pálido, o major Tomás de Aquino e Castro. Trêmulo, a voz vibrante, negra mecha de cabelos a despencar-lhe do lado, o poeta, fitando o príncipe, lançou com retumbância os seus versos memoráveis. A grandeza do Brasil é já um axioma. Lembrar que foi colônia causa horror. Cabral o descobriu, mas Lísio o toma. E se é Pedro seu perpétuo defensor, será logo o Brasil mais do que foi Roma, sendo Pedro seu primeiro imperador. O soneto era horrendo, mas a turba, fascinada e eletrizada, sacudida pela doidice das patriotadas, glorificou o poeta da província, hoje poeta histórico, coroando as suas pobres rimas com louco reboar de aplausos. Foi então que o cônego Ildefonso Xavier, chantre da Sé, liberal exaltado, grande propagandista da independência, assomou inesperadamente à balaustrada de um camarote. Era o camarote número 11. Com o gesto largo, a voz de trovão, como se quisesse bradar para o país inteiro, alçou pela primeira vez no Brasil estes 3 vivas, eternamente memoráveis. Viva Dom Pedro I, rei do Brasil! Viva Dom Pedro I, rei do Brasil! Viva Dom Pedro I,
rei do Brasil. Era a consagração de Dom Pedro. Era em São Paulo a aclamação do primeiro rei. Dom Pedro, no camarote, recebeu o título sorrindo, agradeceu com um gesto. Estava definitivamente rei dos brasileiros. Soaram, nesse momento, as 3 pancadas de estilo. Ia subir o pano. A Companhia Zaquelli, nessa noite, representava o convidado de pedra. Dom Pedro, que já conhecia a peça, pôde então, com demorados vagares, contemplar a sua vizinha de camarote. Que linda que estava! A endiabrada filha de João de Castro, de tanta fama na cidade, já não era mais aquela boneca de 16 anos, menina moça, botão de rosa prestes a romper. Era mulher feita, mulher desabrochada. Mulher, em pleno verão de sua formosura, em plena inflorescência de suas graças. E ali, na ópera, com os seus cabelos trevosos, onde resplendia faiscante borboleta de pedras, com o seu colo rosado de morena, em cuja pele quente ardia enorme e solitário, com os braços soberbos, onde serpenteavam argolas e braceletes, com o seu atrevido chapéu de pluma negra, com o seu corpete de seda escura, muito justo, com a sua elegante saia de damasquilho, farfalhosa e tufada, Dona Domitila de Castro, magnífica flor dos trópicos, deslumbrava entre as galas daquela apoteose. Dom Pedro, velho sangue erótico dos Braganças, cravava, de momento em momento, olhos devoradores naquele poema de carne. Que mulher! Ah, a volúpia daquelas linhas, a quentura daqueles olhos, o arfar daqueles seios, o vermelho sangrento daqueles lábios. Caíra o pano. Último intervalo. Dona Domitila ficara só no camarote. O Chalaça, a um gesto imperceptível de Dom Pedro, aproximou-se dela. Então, muito discretamente, o ar confidencial, conversaram ambos aos cochichos. Dona Domitila, no começo, riu-se. Depois corou extremamente, mas dos seus olhos, enquanto ouvia o secretário privado, rompia estranho clarão de júbilo. Nisto, cortando bruscamente aqueles cochichos, soaram as pancadas para o derradeiro ato. O Chalaça ergueu-se e, ao despedir-se, misterioso e risonho, perguntou baixinho: Combinado?
Dona Domitila fez um gesto afirmativo. O Chalaça, com seu sorrisozinho malévolo, pôs significativamente o dedo nos lábios. Bico. Terminara o espetáculo. Dom Pedro, debaixo de aclamações ululantes, desceu as escadas da ópera. A guarda de honra, perfilada, apresentou armas. No largo, quando Sua Alteza assomou diante da turba, estourou novamente de todo lado o mesmo irreprimível entusiasmo. Viva Dom Pedro! O príncipe, por entre tão desmedidos estrépitos, os últimos da noite fragorosa, atravessou o largo e recolheu-se ao passo. Dona Domitila rumou para casa, mandou recolher a liteira, despediu os escravos, entrou. Mas a filha de João de Castro, por estranha determinação, não fechou a porta naquela noite. Cerrou-a apenas. Não deu a volta à fechadura. No seu quarto, agitada e nervosa, arremessou sobre o canapé a larga saia de damasquelho. Livrou-se das joias, do chapéu de plumas, das tafularias de gala. Vestiu o roupão de seda carmesim, aquele maravilhoso roupão vindo do reino, todo enevoado de rendas e enlaçarotado de fitas. Diante do toucador, alvoroçada e arfante, desmanchou os seus cabelos negríssimos, repartiu-os ao meio, fez 2 soberbas tranças, borrifou-se de água de cheiro, estendeu-se, cheia de abandono, entre os linhos e os almofadões da sua bela cama de entalhe. Ali, deixou-se ficar inquieta, opressa, com grande ânsia a lhe bailar nos olhos. Os minutos começaram a escoar lentos, lentos. Grande silêncio em tudo. E a filha de João de Castro, na sua cama, inquieta e opressa. E os minutos a escoarem. E Dona Domitila, cada vez mais inquieta e mais opressa. De súbito, na calçada, ecoam passos leves, abafados. Alguém empurra a porta. Sobe a escada. Dona Domitila, sacudida por violento frêmito, já de pé em meio do quarto, vê diante de si, como num sonho, um vulto misterioso. E um vulto alto, com largo sombreiro, envolto numa imensa capa espanhola, negra como a noite. Quando o personagem, arrancando o sombreiro, faz cair dos ombros a negra capa espanhola, Dom Pedro I, com o seu régio uniforme de gala, com o peito a faiscar de gran cruzes,
aparece a sorrir. Heróico e belo, diante da atordoada e deslumbrada Domitila de Castro. Vossa Majestade! Pois Vossa Majestade veio mesmo. Dom Pedro tomou-lhe ardentemente as mãos e ali, na alcova, colocando-lhe à boca um devorante, um sôfrego beijo. Vim. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!